A Camila pergunta se tem como arrumar o seio com pitose somente colocando silicone. Essa é uma pergunta muito importante e a resposta é sim. Existem graus de pitose, então na consulta médica a gente avalia qual que é o grau dessa pitose. Pitoses leves a moderadas, elas podem ser corrigidas somente com o silicone. Qual que é a ideia? A ideia é a gente preencher a sua mama, a gente aumenta o volume da sua mama de forma que ela melhore essa projeção, esse formato, esse volume da mama. E assim a sua mama ela vai melhorar muito em formato, vai melhorar essa questão da pitose. Agora, se você tem aquela mama muito caída, quase que lá no umbigo, e precisa levantar a mama, aí o silicone ele não vai ser suficiente. Então, assim, tudo vai depender do grau da sua pitose e do que o médico e da sua expectativa, e que o médico vai na consulta conversar com você, ver, te examinar e vai propor, vai falar, olha, tudo bem, a gente consegue tratar a sua pitose só com a prótese. Bom, por isso que é muito importante, Camila, você aproveitar aqui o nosso bate-papo aqui e já marcar sua consulta aqui com o Dr. Felipe, né? Passa em consulta para ele poder avaliar a sua mama. Eu tenho certeza que, assim, 90% dos casos aqui da Silicone Center, para quem tem pitose, é possível, sim, a gente avaliar e te entregar um resultado satisfatório. Mas o primeiro passo que você tem que dar é marcar sua consulta na Silicone Center aqui com o Dr. Felipe. A Babi do Rio de Janeiro gostaria de saber o que pode impedir a cirurgia de acontecer. Olha, Babi, essa sua pergunta ela é bem genérica, né? Porque existem algumas contraindicações, eu não vou saber 100% delas agora, assim, de cabeça. Primeira coisa, algum problema de saúde grave e que esteja descompensado. Isso é a primeira coisa que a gente tem que conversar na consulta, entender se você tem alguma doença de base, se você tem alguma coisa que impeça aquilo de fazer a cirurgia. Tanto pelo risco anestésico, né, da sedação, quanto do risco da cirurgia propriamente dita, tá bom? Além disso, doenças mamárias em atividade. Então, se a mulher tem um nódulo suspeito, se ela tem um câncer de mama, se ela tem alguma condição mamária ativa que precise de um tratamento, a gente também contraindica essa cirurgia, tá? Existem algumas doenças de base, tipo alguma doença autoimune, muito chamativa, muito florida, a gente também fica de orelha em pé para decidir se vai fazer a cirurgia. Mas o mais importante é que você passe em consulta, converse com o médico, para que a gente faça essa anamnese completa, essa conversa completa, para entender a situação. Aqui, doutor, só para a gente aproveitar a pergunta da Babi aqui, por exemplo, na questão dos exames pré-operatórios, o que poderia impedir a realização da cirurgia? A gente costuma pedir esses exames, né? Então, por exemplo, qualquer alteração muito importante desses exames já impede a cirurgia. Então, se a paciente está grávida, se a paciente tem Covid, se a paciente tem alguma arritmia grave, se ela está com infecção urinária, se ela está com uma anemia, né, importante. Então, para a segurança da paciente, a gente faz essa bateria de exames e a gente avalia diversas coisas. Exame de sangue, de urina, o eletro do coração, ultrassom das mamas. E se tiver alguma alteração importante nesses exames, a gente vai entrar em contato e vai falar, olha, no momento é melhor que você faça tal coisa, que você cuide da sua doença e depois a gente te opera. Então, essa é a importância dos exames pré-operatórios. Perfeito. Brumanelli perguntou se quem tem HIV pode operar. Olha, Brumanelli, é possível de operar pessoas que tenham o HIV, porém, a doença ela precisa estar controlada. Você precisa ter exames recentes, tá?
com uma carga viral não detectada e o CD4, que é a célula de defesa do corpo, dentro de uma faixa de segurança. Então, para isso, você precisa trazer o relatório do seu médico infectologista dizendo, né, afirmando que você pode participar da cirurgia. De qualquer forma, nós vamos checar os exames para verificar se a carga viral está não detectada e que você tenha condições de participar da cirurgia. Thay perguntou qual a diferença entre colocar a prótese por cima do músculo e por baixo do músculo. Eu acho que essa é a pergunta que a gente mais recebe e no consultório é a mesma coisa. Thay, de acordo, assim, a técnica cirúrgica, ela precisa ser individualizada. Então o médico precisa te ver, te examinar e conversar sobre quais são as possibilidades. Uma coisa que eu sempre falo para as pacientes é assim, que a técnica correta, ela tem que ser feita para a paciente correta. Não existe uma técnica perfeita que você fala, olha, eu vou seguir isso, é uma receita de bolo e todo mundo vai ficar perfeito. Não existe isso, seria fácil, né? Sim, a cirurgia plástica seria ótimo. Seria perfeito, mas graças a Deus não é uma receitinha de bolo e a gente tem que se adaptar. Quando a gente coloca a prótese por baixo do músculo, a prótese ela fica mais escondida, porque tem uma camada a mais de proteção ali, de camuflagem, vamos dizer assim. Qual que é o problema? Se a sua mama ela é um pouquinho mais flácida, um pouquinho mais caída, essa mama ela vai ceder com o tempo e a prótese vai ficar lá em cima, onde a gente colocou, lá atrás do músculo. E isso é uma complicação que eu acho muito feio e todo mundo acha. É o famoso dupla bolha. Dupla bolha. Então fica a prótese lá em cima, armada, e a mama caída, fazendo como se fosse um efeito de cachoeira. Então, para aquelas pacientes que tenham um pouquinho de flacidez, uma pitose discreta, a gente não pode colocar a prótese debaixo do músculo, porque senão dá uma dupla bolha muito fácil. A paciente que é muito magra, que é só pele e osso, quando a gente coloca a prótese na frente do músculo, a prótese ela fica mais visível, mais palpável, como eu já falei anteriormente. Mas às vezes esse é um desejo da paciente, ela quer ter uma mama redonda, uma mama mais artificial, que ela chama até de peito-bola. Então assim, tudo depende da sua anatomia e da sua vontade. Na consulta a gente pode conversar um pouquinho mais e eu explico. As diferenças são muitas, né? A gente pode ter uma live só sobre isso. Sim, isso é verdade. Mas acho que um ponto também que é importante, doutor, e eu falo isso porque nas duas últimas lives nós tivemos essa questão, né, abordada por uma espectadora e ela fez essa pergunta das diferenças e eu lembro que a colega que estava aqui foi explicar e ela falou uma coisa que assim, eu achei muito relevante, né? Sobre a questão, quando você coloca por debaixo do músculo, você compromete a musculatura do peito também, né? Então, para alguma eventual necessidade futura, a pessoa não vai poder contar com isso, né? Sim, isso é uma tendência que em todos os congressos, todos os cursos a gente fala sobre isso, a gente ouve muito falar sobre isso, que o músculo peitoral, ele é muito importante, né? Então, para reconstrução de mama, para reconstrução de defeitos torácicos, a gente costuma utilizar esse músculo. Existiu há algum tempo uma ideia de que a prótese por baixo do músculo é melhor. E isso é verdade, porque assim, na hora que você coloca a prótese por debaixo do músculo, o músculo ele fica mais fraco, você desinsere algumas partes dele. Então, para uma futura reconstrução de mama, para uma futura cirurgia que você vai precisar desse músculo, existe a possibilidade dele estar bastante comprometido. Então, a gente não pode sair de forma indiscriminada colocando um monte de prótese embaixo do músculo, porque senão a gente pode realmente causar um problema. Então, tem que ser muito bem indicado. A Rafa perguntou se o silicone junta os seios, doutor. Olha, Rafa, isso é uma pergunta que é muito comum no consultório.
porque cada pessoa, cada mulher tem a mama de um formato. Então, na cirurgia a gente faz um descolamento e tenta colocar a prótese da maneira que fique mais bonita no seu corpo, né? Se as mamas elas são muito separadas, a gente não consegue necessariamente juntá-las na cirurgia, porque é uma característica sua anatomia. Mas dá pra gente mudar bastante o formato e deixá-las mais bonitas. Lembrando que as mamas elas não podem ficar muito juntas, porque quando as duas próteses se encontram no meio, tem uma complicação que se chama simastia, que é uma coisa que a gente não quer fazer. Então, a gente tem que avaliar seu caso para verificar quais são as possibilidades e te explicar melhor na consulta. Isso tem a ver com o volume da prótese, doutor? Ou não? Próteses muito grandes, elas têm uma maior chance de causar simastia, porque a gente precisa criar um espaço grande na mama, né, para colocar a prótese. Então, próteses muito grandes, elas têm mais chance de simastia. Muito bem. A Júlia perguntou se a gente faz a cirurgia por baixo do músculo. Ela passou em consulta em um médico, disse que ele tem pouco, acho que disse que ela tem pouco tecido, deve ser isso. Isso aqui é uma coisa também recorrente, né, doutor? As pessoas perguntam bastante assim, a técnica, né, que a Silicone Center utiliza para o implante de mamas, né? Sim. Aqui na nossa clínica, a gente coloca as próteses na frente do músculo, num plano que a gente chama de subglandular ou subfacial, né? São essas as duas opções. Isso precisa ser muito bem avaliado na consulta. Então, o cirurgião vai te examinar, vai avaliar seu tórax, vai verificar se você tem a mama um pouco caída ou não. Enfim, tudo isso a gente consegue ver durante a consulta. Então, é muito importante saber se você tem a indicação certinha da cirurgia e fazer provavelmente na frente do músculo, que é a nossa política. Essa questão que ela falou aqui, que ela parece, o que eu entendi é que ela disse que ela tem pouco tecido, né? Isso influencia a técnica, no caso aí? Uma paciente que tem nada de mama, que é pele e osso, quando a gente coloca a prótese, essa prótese ela tende a ficar mais visível e mais palpável. Isso para algumas pessoas é uma coisa boa, porque tem mulher que quer essa mama mais artificial, com o colo mais marcado, então ela fala na consulta: doutor, eu quero que as pessoas batam o olho na minha mama e saibam que eu tenho silicone. Então, para essa paciente, o plano é perfeito, dá pra gente colocar, sabendo que vai ficar um pouquinho mais visível, um pouquinho mais palpável. Agora, se a paciente não tem nada de mama e ela fala assim: olha, eu quero uma mama pequena, que as pessoas nem percebam que eu tenho prótese, e aí a gente tem que pensar na prótese atrás do músculo. Perfeito. Para essas pacientes, mas é bem individualizado, bem de acordo com a expectativa dela também. Muito bem.